Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos voltar aqui para mais uma aula comigo, Rafael Borba, seu professor de Direito. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Lembro-me que na última aula paramos aqui, não foi? Começando a trabalhar os dispositivos da DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui eu trago de forma sistematizada, pessoal, a estrutura completa da Declaração Universal. Por exemplo, no artigo 1º, ela traz o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Do artigo 2º ao artigo 21, ela enumera os direitos de primeira geração. Quem são os direitos de primeira geração, Rafael? São os direitos civis e políticos. Civis e políticos. Os direitos de segunda geração estão previstos onde? No artigo 22 ao artigo 37 da DUD, que vai enumerar os direitos sociais e culturais. Quando a gente está estudando direito constitucional, pessoal, a gente aprende que os direitos de primeira geração são os direitos negativos, não é isso? Negativos por quê, Rafael? Porque aqui o Estado tem que se abster de suas condutas para que o particular, para que a gente em sociedade consiga exercer os direitos civis e políticos. E o direito de segunda geração, Rafael? O direito de segunda geração é uma vertente contrária. Aqui o particular não tem que, o Estado não tem que se abster, o Estado tem que atuar. Por isso que a gente chama os direitos de segunda geração também de direitos positivos. Direitos positivos, porque aqui o Estado tem que atuar. Aqui na Constituição Federal, a gente trata os direitos positivos de segunda geração ou dimensão no artigo 6º até o artigo 11. Nós tratamos dos direitos sociais, né? Direitos sociais individuais e direitos sociais coletivos. Vocês lembram que na nossa aula inicial, creio que foi no bloco 1 ou no bloco 2, o bloco passado, eu falei assim: olhe, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem muita importância para a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal só traz esse rol, só traz esse elenco de direitos fundamentais previstos no texto da Constituição, porque ela foi muito inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, joia? Por isso que aqui temos que trabalhar com a concepção de primeira ou segunda geração, e aqui merece uma observação, pessoal, deixa eu só apagar aqui. Aqui merece uma observação. Quando eu falo geração, o mais correto, a doutrina, né, nacional e internacional, a professora Flávia Piozevan, o professor Valério Mazzuoli, vai dizer que a expressão correta não seria geração, e sim o quê? Dimensão. Dimensão, e não geração, seria dimensão. Joia? Seria dimensão. Por quê? Porque quando eu falo em geração, eu estaria substituindo uma geração pela outra. Quando eu falo em dimensão, eu estou fazendo o quê? Estou apenas englobando uma dimensão na outra. Uma dimensão se completa com a outra. Na geração, não. Na geração, surge uma geração, necessariamente eu substituo pela outra geração. Traz o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Enumera direitos de primeira geração, enumera direitos de segunda geração e os dispositivos, os artigos 28 ao 30, dispositivo de fechamento da declaração. Então vejam, quando a gente está se aprofundando nos direitos humanos ou mesmo nos direitos fundamentais, a gente começa a estudar que existe direito de primeira, de segunda e de terceira. Tem até a quarta, a quinta, mas para a prova da gente a gente sempre estuda aqui, né? Dimensão ou geração, né? Dimensão ou geração. Só que a Declaração Universal de Direitos Humanos trabalha apenas com os direitos de primeira e segunda geração. Vejam que o artigo 1º da DUD traz o quê? Traz o lema da Revolução Francesa. E aqui estaria o direito de terceira geração, certo? Mas não é assim que a doutrina entende. A doutrina entende que a Declaração Universal de Direitos Humanos só traz, pelo menos boa parte da doutrina, né? Só traz estabelecidos os direitos de primeira e de segunda geração, direitos civis e políticos e direitos sociais e culturais. Olha aqui, ó. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos.
são dotadas de razão e consciência e devem agir uma em relação à outra, com espírito de fraternidade, com espírito de fraternidade. Vale lembrar que, apesar de o artigo 1º da Declaração citar a fraternidade, isso não significa que ela enumera direitos de terceira geração ou dimensão. O artigo 2º vai dizer o quê? Toda pessoa tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, seja de cor, de sexo, de língua, religião, opinião política. Olha aqui, nunca se foi tão clara essa parte da Declaração Universal, né, da DUD. Ou de naturezas de origem nacional ou social, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território. Veja, aqui a diferenciação é ligada diretamente à pessoa. Aqui a vedação é diretamente a Aqui diretamente a vedação se dá referente aos entes, né? Não será também nem feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica, internacional do país ou território. Aqui pertence uma pessoa, que se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que seja sujeito a qualquer outra limitação da soberania. Observação: vale lembrar que a dignidade da pessoa humana é algo assegurado a todas as pessoas sem distinção. Sem distinção. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Percebe-se do dispositivo acima para a declaração de direito à vida é absoluto. Isso é diferente do que acontece no âmbito da Constituição Federal de 88, que prevê a pena de morte em caso de guerra declarada. Então vejam, o artigo 3º está dizendo o quê? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Percebe-se do dispositivo acima que a declaração, o direito à vida é absoluto. Isso é diferente, hein? Diferente do que acontece no âmbito da Constituição. Por quê, Rafael? A Constituição da gente prevê a pena de morte, prevê, pessoal. Lá no artigo 5º, inciso alguma coisa, ela vai dizer assim, olha, no Brasil é vedada a pena de morte, salvo nos casos previstos no artigo 84, inciso 19. 84, inciso 19, que trata justamente da situação de guerra declarada. O artigo 4º vai dizer o quê? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Observação: a Constituição de 88, a nossa, né? Não trata sobre o tema escravidão, pois já foi abolida no Brasil há vários anos. No entanto, no artigo 243, que vai tratar de questões administrativistas, dispõe a respeito da responsabilidade pela desapropriação de uma propriedade se nela forem encontradas pessoas em situações análogas à de escravidão. Além disso, o Código Penal também prevê um crime nesse sentido. O Código Penal também prevê crime nesse sentido. Então veja, pessoal, que muitas vezes a Declaração Universal se torna até mais protetora do que a nossa própria Constituição Federal. Nossa Constituição Cidadã, né, que a gente acha que tem uma proteção tão grande, algumas pessoas acham, né? Mas mesmo assim, em algumas situações, a Declaração Internacional ainda se torna muito mais protetora. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Veja o que diz o artigo 5º, inciso 3 da Constituição. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Percebe-se que a Declaração e a Constituição de 88 trazem redações semelhantes, com a diferença de que a declaração fala em castigo cruel. Nesse sentido, é importante ter cuidado com questões de prova que tentam confundir candidatos ao explorar essa pequena diferença, Cuidado, viu?
Enquanto a Declaração Universal vai falar que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, a Constituição da gente se limita em dizer que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não trata da crueldade, né? Embora, pessoal, muito embora, se for literalidade, você vai pela literalidade. Mas quando a gente vai fazer uma interpretação mais condizente, né, uma interpretação não literal, uma interpretação dogmática, a gente vê que tratamento desumano e degradante está aí também o tratamento cruel, né? Não é possível que não esteja. Mas claro, 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 em questões de literalidade, você fica esperto o que o texto da Declaração Universal diz e o que o texto da Constituição vai dizer. Rafael, para a gente memorizar isso, eu faço o quê? Ler, né, pessoal? Ou vocês acham que não vão ler? Tem que estar, nesse momento, vocês têm que estar com a Declaração Universal em mãos, tem que estar com esse material que eu fiz aqui em mãos, tem que estar fazendo as anotações para fazer desse estudo um estudo ativo. Presta atenção. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecidas como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igualdade de proteção da lei. Todos têm direito à igualdade de proteção contra qualquer discriminação que viole a declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 8º vai dizer que toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei, que sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Tais remédios, por exemplo, o habeas corpus, o habeas data, que visam, né, isso, garantir direitos fundamentais. Seja direito fundamental ao direito de locomoção, direito de ir, vir, ficar, permanecer. Seja direito fundamental na possibilidade de proteção ao direito à informação em caráter pessoal. Tudo isso é proteção aos direitos fundamentais, que se dá por meio do habeas corpus, que se dá por meio do habeas data, dentre outros, né? No entanto, é importante perceber, pessoal, que a Declaração Universal não especifica quais esses remédios, pois traz a regra geral. Assim, cabe a cada país definir quais são os seus remédios constitucionais. No Brasil, a gente definiu que são remédios constitucionais o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual e coletivo, o mandado de injunção individual e coletivo e, por fim, mas não menos importante, a queridinha das eleições, a ação popular. E já anota aí, tramitará em segredo de justiça, tramitará em segredo de justiça. O artigo 9, ninguém será obrigatoriamente preso, detido ou exilado. O uso do termo arbitrariamente deixa entender, né? Já tem aqui, né? Exilado. Aí, ponto. O uso do termo arbitrariamente deixa entender que a regra prevista no inciso 9, no artigo 9 da declaração, não é absoluta, pois comporta exceções. No entanto, a declaração não dispõe quais são essas exceções, assim é importante conhecer os dispositivos equivalentes na Constituição Federal. E qual é o dispositivo equivalente ao artigo 9 da Declaração Universal? É o artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei, definidos em lei. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Observação: vale lembrar que um tribunal parcial ad hoc é considerado um tribunal de exceção, algo que não é admitido nos tempos atuais, algo que não é admitido nos tempos atuais. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente até que a sua culpabilidade
tenha sido provada de acordo com a lei. Tem dispositivo comparado aqui na Constituição? Tem. Em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Cabe aos próprios países, em suas constituições, enumerar quais são essas garantias necessárias à defesa das pessoas acusadas da prática de delito. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constitua delito de direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Vejam, tanto aqui, pessoal, temos referência na Constituição Federal, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Sentença penal condenatória. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória, no qual lhe tem assegurado todas as garantias, certo? Certo. E a gente vem aqui, ó, ninguém poderá ser considerado culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito. Isso aqui a gente está falando de quê? Princípio da legalidade. Legalidade penal. Princípio da legalidade penal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa não em virtude de lei. Ninguém será submetido a nenhuma pena desde que não esteja prevista no ordenamento jurídico. Ninguém pode ser acusado por um crime que não haja previsão na lei. Ninguém pode ser penalizado com a pena maior do que aquela prevista na lei no momento do cometimento do delito, né? Isso porque a gente aprendeu, ou aprende lá em direito constitucional, em direito penal, que a lei penal não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. O artigo 12 vai dizer que ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. O artigo 13, toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. E o artigo 5º, no inciso 15, vai falar o quê? É livre a locomoção no território em tempo de paz. Vejam, pessoal, que é muito importante. A gente está estudando a Declaração Universal de Direitos Humanos de lado com o artigo 5º, porque tem várias referências que foram tiradas diretamente da Declaração Universal para ser colocada dentro da Constituição Federal. Por isso que é importante que quando você estiver estudando comigo aqui a Declaração Universal de Direitos Humanos, muito além do que quero chegar, além de ter o material aqui, é importante você estar acompanhando com a Constituição, porque muito provavelmente no seu concurso vai também cobrar direito constitucional. E você já vai fazendo as remissões, já fazendo as diferenciações, porque é assim que se estuda, pessoal. É assim, é fazendo do estudo um estudo ativo. Aí o artigo 5º vai dizer assim, ó, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, né? Esse tempo de guerra não, só em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei, princípio da legalidade, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É importante destacar, pessoal, que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 15, faz uma restrição ao direito de locomoção no território nacional, pois apontando as pessoas podem se locomover livremente, mas em tempo de paz. Já a declaração diz o quê? Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Aqui a Declaração Universal não limita se é para ocorrer no tempo de paz ou não, ela só diz que é livre. Então, teoricamente, é livre no tempo de paz, é livre no tempo de guerra. Isso não acontece no nome da declaração, logo é preciso ter cuidado com esse ponto, pois as bancas examinadoras podem sim tentar confundir o candidato, inserindo a expressão em tempo de paz no texto da declaração, o que está errado, o que vai estar errado. Artigo 5º, inciso 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar o asilo em outros países. Este direito
não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas, ou seja, se você cometer um ato terrorista, não é isso? Você não pode querer se exilar e alegar que tem direito porque a Declaração Universal nos dá esse direito. Não, vítima de perseguição, terrorista não é vítima de perseguição. A declaração é um dos mais cobrados instrumentos, né? Na realidade, que o artigo 15 da declaração é um dos mais cobrados em prova de concurso público. Vale lembrar que os princípios e propósitos das Nações Unidas estão descritos na Carta da ONU. Logo, recomenda-se a leitura desse dispositivo. Logo, recomenda-se a leitura desse dispositivo. Artigo 15. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. É óbvio, né, pessoal? Mas aqui a gente tem que ter cuidado que existem quem? Os polipátridas, aqueles que têm mais de uma nacionalidade, e também temos os apátridas, que são aqueles que não têm nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A pessoa poderá ser privada de sua nacionalidade desde que não seja de modo arbitrário. Deverá estar prevista em lei. Conforme o inciso 1, toda pessoa prima de uma nacionalidade, logo, não poderá ser considerado apátrida, também chamado de eimátulos. Olha aqui, ó, preste atenção, viu? De acordo com a Declaração Universal, vou apagar essa garrancheira aqui. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Arbitrariamente, não é isso? Nem de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. A pessoa pode ser privada de sua nacionalidade desde que não seja de modo arbitrário, deverá ser previsto em lei. Conforme o inciso 1, toda pessoa prima de uma nacionalidade, logo não poderá ser considerado apátrida, também chamado de eimátulos. Mas isso aqui, pessoal, é de acordo com a declaração. Mas, até para o direito internacional mesmo, existe a figura dos apátridas, é aquelas pessoas que perdem a nacionalidade, né? Quem é que pode perder a nacionalidade, Rafael? O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Todos dois. Eita, ficou fora aqui, desculpa. Todos dois. Quem é que pode perder a nacionalidade? O brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Pode perder, Rafael? Pode. Eu, você, qualquer pessoa. Eu, você, qualquer pessoa pode perder. Dentro dos casos previstos no texto da Constituição, que eu não vou analisar aqui com vocês, né? Mas pode perder, pode, sem problema nenhum. O artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, e aqui no Brasil, maior idade é a partir dos 18, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair o matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Se atentar quanto à expressão maior de idade, porque no Brasil o casamento é permitido para os maiores de 16 anos, com a autorização dos pais. O STF entende o conceito de casamento não apenas para homens e mulheres, mas na Declaração Universal de Direitos Humanos está para homens e mulheres. Gozam de iguais direitos no Brasil. A mudança ocorreu apenas em 2002 com o Código Civil e a Declaração de 48. E a Declaração de 48. Artigo 5º, inciso 16. O casamento não será válido senão com o livre e pleno convencimento dos nubentes. Não existe casamento obrigado mais no Brasil, hein? Alguns países se recusaram a assinar a declaração devido a esse artigo, talvez por motivos religiosos. Nubentes, noivo. Por quê, pessoal? Porque existem algumas religiões, mundo afora, né? Que pregam aí a possibilidade de meninas, de crianças de 12 anos se casarem. Veja que absurdo. A força, né? Isso no mundo ocidental, no nosso mundo, pode acontecer coisas piores. Mas que isso é horrível, é horrível.
A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. E aqui a gente está trabalhando com os direitos positivos, ou também denominados direitos de segunda dimensão. Direito de segunda dimensão. O artigo 17 diz o quê? Toda pessoa tem direito à propriedade só ou em sociedade com outros países, com outros. Alguns países socialistas se abstiveram de votar na declaração devido a esse artigo. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Arbitrariamente, isso quer dizer que poderá, salvo se for arbitrariamente, não é isso? Então, pode haver a privação da propriedade, mas desde que não seja de forma arbitrária. O artigo 5º, no seu inciso 22 e 23, vai dizer o quê? Da Constituição, né? É garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. Se a propriedade não atender à função social, ela poderá ser desapropriada e expropriada. Aqui não tem direito à indenização. Isso aqui, pessoal, quando eu estou dando aula de direito administrativo, eu falo, olha, pessoal, isso aqui é o Instituto da intervenção do Estado na propriedade privada. Às vezes o Estado desapropria, paga justa e prévia, a indenização é justa e prévia em dinheiro. Às vezes não é nem tão justa, nem tão prévia, nem em dinheiro, como desapropriação para reforma agrária, desapropriação por especulação urbana. E existe uma desapropriação que também é chamado de desapropriação sanção ou expropriação, que é quando o Estado toma a propriedade, não vai ser justa, não vai ser prévia nem dinheiro, não paga nada. Por exemplo, chegou na sua terrinha lá no seu sítio e viu plantação de psicotrópico, maconha. Chegou na sua terra, viu trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Tudo isso faz com que o Estado tome a sua propriedade e não lhe pague agora e nem nunca. Olha, e só voltando aqui, viu? Isso não é uma crítica ao Estado que eu estou fazendo, não. Só estou falando que às vezes a desapropriação nem é tão prévia, nem tão justa e muito menos em dinheiro. E tem vezes que nunca vai ocorrer nada disso. O artigo 18 vai dizer que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar-se em religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, o isolado ou cumulativamente em público ou em particular. É possível mudar de religião ou de crença? É possível manifestar-se essa religião ou crença pelo ensino, prática de culto e observância de forma isolada ou coletiva, em público ou em particular. Em público ou em particular. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões ou de procurar receber e transmitir informações, ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras, né? Se a opinião ou expressão for tolhida, será censura, mas o seu direito não poderá ofender o direito do outro. Eu sempre digo em sala de aula, pessoal, embora no Brasil seja vedado a censura prévia, né? A gente tem que ter uma noção, pessoal, que o seu direito, nenhum direito é absoluto. O maior direito que a gente tem em sociedade é o direito à vida. É muito bem verdade que a gente está estudando direitos humanos. Se a gente for lá para a doutrina de Norberto Bobbio, Norberto Bobbio vai dizer que existe um núcleo de direito que é absoluto. O direito de não ser escravizado. Deixa eu ver outro. O direito de não ser escravizado, o direito de não ser trabalhado forçado, né? O direito de não ser perseguido politicamente. Tudo isso seriam direitos de núcleo absoluto. Mas a gente trabalhando em direitos fundamentais, a gente tem que entender que nenhum direito é absoluto. O seu direito começa quando o meu termina, o meu começa quando o seu termina e vice-versa. Então, quando a declaração fala assim, ó, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, desde que essa opinião e expressão não acarrete em crime, né? Porque se acarretar em crime, não há que se falar em liberdade de expressão, onde está violando o direito de outras pessoas. Joia? O artigo 20 vai dizer o quê? Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica para fins militares, não é pacífico. Olha aqui, ó. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associações pacíficas. Agora, cuidado, por quê? Porque para fins militares não é pacífica. Lembra que a própria Constituição da gente diz que é permitido a associações vedada de caráter paramilitar. Paramilitar.
Piedade de caráter paramilitar. Por quê, pessoal? Porque esse paramilitar junto aqui é um prefixo grego ou latino, não lembro, vai dizer que significa ao lado. É aquela instituição armamentista que tem armamento militar, se veste como militar, entona táticas militares, entona hinos militares, produz táticas militares, mas não são reconhecidos pelo Estado como militares. São as milícias nas grandes capitais do sudeste do país. Por exemplo, é as Farc, quando existia na Colômbia, né? É o Estado Islâmico lá no lado do Oriente Médio. Tudo isso são organizações paramilitares. E essas organizações paramilitares não são aceitas no nosso ordenamento jurídico, joia? Ninguém poderá ser obrigado a fazer parte de uma associação e a gente tem uma correspondência, né, exata na Constituição Federal que vai dizer, ó, que até o artigo 20 foi tratado o direito de primeira geração, que são direitos negativos, mais dos direitos civis. O artigo 21 também trata dos direitos de primeira geração, mais dos direitos políticos. Mas essas distinções, pessoal, entre quais artigos trabalham o direito de primeira geração, quais artigos trabalham o direito de segunda geração, a gente vai ver no próximo bloco, que eu já vi aqui que a gente estourou o nosso tempo. Tá joia? Até mais.